Está começando mais um Vozes Diversas, seu podcast de diversidade, equidade e inclusão. Aqui estamos mais uma vez no Teatro Católica da UCB para dar palco para temáticas tão importantes na comunidade acadêmica. E hoje vamos falar especificamente de uma comunidade muito colorida. O tema de hoje é LGBTs o quê? Em uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2022, constatamos que 9,3% da população brasileira se declara parte da comunidade LGBTQIAPN+. São cerca de 15,5 milhões de pessoas e dos entrevistados, mais de 50 pessoas relataram já ter sofrido algum tipo de preconceito. E para contribuir com a nossa conversa de hoje, vou apresentar os nossos convidados. Mauro Assis, que é analista do RH da UCB, graduado em Engenharia Florestal e estudante de Psicologia e pós em Psicanálise. Samuel Vidal, que é professor de Educação Física e gestor do ensino superior. E Sofia Thomas, também conhecido como Tom, que é músico e estudante de jornalismo e de guitarra na Escola de Música de Brasília. Agradeço a presença de vocês, gente. Muito obrigado. Obrigado, Levi. Obrigada, Levi. Para a gente começar com o nosso bate-papo, a primeira ponto que eu vou levantar é, na pesquisa que eu citei, a maior parte declarante da comunidade é composta por jovens entre 16 e 24 anos. Como que é para vocês? Como que vocês se declaram? Eu queria que vocês se apresentassem um pouco, contassem um pouquinho de vocês. Bom, me chamo Mauro, né, como você já apresentou. Eu me declaro gay, eu sou uma pessoa da comunidade, sempre fui da comunidade, sempre me identifiquei da comunidade, né? Já levantei algumas causas, acho que a gente tem que sempre estar envolvido porque é quem a gente representa, né? Que a gente é. E, enfim, acho que é importante a gente estar sempre a par de toda essa situação. Eu não tenho 24 anos, já estou além dessa faixa aí descrita, mas eu vejo que a faixa está um pouco aquém do que realmente é de verdade, né? Porque a gente tem muitas pessoas que vão muito além disso, só que a gente tem toda uma questão social envolvida, né? Anterior a esse momento que a gente está vivendo hoje. Me chamou a atenção também a questão de ser de 16 a 24 anos, assim, eu sou mais velho do que isso, mas eu fico feliz de saber que a gente já está com um volume de jovens se identificando e se mostrando com mais velocidade, por assim dizer, do que eu e do que as pessoas que vieram antes de mim também. No meu início, assim, de vida afetiva, eu tive relacionamento com mulheres e aí depois eu acabei me identificando mais como gay e aí fiquei muitos anos tendo relação só com homens. E aí o que eu venho percebendo é que sexualidade é uma coisa mais fluida, na verdade, do que até eu mesmo, que sou da comunidade, imaginava, né? Então, hoje, se é para me identificar com uma letra, eu me identifico como bissexual, mas realmente eu vejo que isso é uma definição muito mais, talvez, para a gente se entender e para a gente entender que está tudo bem, do que necessariamente um formato fechado e não mutável, né? Mas é isso. Bom, eu me chamo Sofia Thomas, né? Mas os meus amigos próximos me chamam de Tom, justamente por conta do meu sobrenome. Hoje eu tenho 21 anos de idade, me identifico como não binário, mas até eu chegar nessa conclusão demorou um tempo, até porque comecei pela minha sexualidade, né? Hoje eu me identifico como bi também, mas também não gosto de me rotular apenas a gêneros. E eu descobri o meu gênero, hoje eu me identifico como não binário, justamente porque desde o início eu via que eu não queria me rotular a nada, eu nunca tive pressa para me definir como lésbica ou não, ou hétero, ou trans ou não, e no final eu vi que eu não me identificava com nenhum, na verdade, eu me sentia bem em só ser eu, e isso já era suficiente para mim. E eu acho isso muito interessante porque hoje eu consigo meio que fluir entre gêneros, entende? E isso é muito bom trazer essa pauta porque ainda é algo muito complexo de se entender, às vezes por pessoas da própria comunidade, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje.
Muito obrigado. Eu achei muito interessante que o Samuel levantou, que é essa questão de sexualidade ser algo muito fluido, assim. Eu acho que esse é um episódio perfeito para eu também pontuar isso aqui, porque eu sou um representante também de diversidade. Eu acho que esse é também um porquê de eu apresentar esse programa. E eu acho que esse é o tema que eu mais me identifico, assim. Eu, por exemplo, me identifico como uma pessoa queer. Queer nada mais é do que um termo que foi cunhado antigamente de forma pejorativa a pessoas que eram LGBT, e hoje esse termo ele foi possado, assim, ele é usado de uma forma como levantar uma bandeira, assim, é justamente sobre não se definir. Sexualidade mesmo. Por que entre pessoas hétero, eles não precisam, às vezes, falar, eu gosto disso, eu gosto de homem, eu gosto de mulher, e para pessoas gays precisa ser pautado, muitas vezes. Só que eu acho que isso que também é uma parte importante, assim, essencial, porque o que a gente vive também é muito singular, assim, é parte da nossa personalidade, de quem a gente é, e também não só em relação a isso, o próprio gênero também, olha como vai além, sabe? Eu também queria levantar mais um ponto aqui, que é, na pesquisa distrital, por amostras de domicílios realizada pela Codeplan em 2021, a gente constatou que a comunidade, aqui do DF especificamente, tem um maior nível de instrução do que pessoas que não são da comunidade, principalmente falando em ensino superior. Eu achei isso muito interessante e, aproveitando que a gente está, né, no âmbito acadêmico, a gente faz muito parte disso, queria saber como que vocês enxergam isso, essa realidade assim, no contexto da universidade. Por exemplo, muitas vezes falar que a gente está em uma instituição católica pode soar como, é um lugar careta, as pessoas são muito fechadas. E muitas vezes não, você pisa aqui, você vê que a galera é muito, muito aberta, a gente consegue experienciar muita coisa legal. Como que é isso para vocês? Tem uma coisa que eu acho que é legal da gente prestar atenção, que quando a gente nasce, a gente é criado dentro de um ambiente que socializa a gente. Então a gente aprende a viver em comunidade desde que a gente é bebezinho, e essa comunidade é a nossa família, são os nossos colegas da igreja, da escola, da rua. E a gente vai vendo que existem comportamentos que são mais aceitos ou passam mais despercebidos, e existem alguns comportamentos que não são assim aceitos. Isso geralmente é muito comum quando um menino tem trejeitos ou brinca com o que a gente, sociedade, classifica como de menina e vice-versa. E isso não necessariamente está relacionado com sexualidade, com gênero, com nada do tipo, mas se foge um pouco esse padrão que a gente está acostumado, é muito normal a gente tentar se adequar. A gente, quando é criança, a gente aprende a falar a verdade e os nossos pais ensinam que a gente tem que falar a verdade. E aí a gente chega na casa da nossa madrinha e a gente come uma comida que não está gostosa. E aí na hora que a gente reclama da comida, rapidinho a gente entende que existem verdades que podem ser ditas e não serem castigadas, e existem verdades que precisam ser calculadas na hora de dizer, na hora de não dizer. E se você extrapola esse raciocínio para outras coisas, você vai moldando o seu comportamento de uma maneira muito séria e muito definitiva. Se você olha para a comunidade LGBT, existe uma busca muito comum de ter lugar. Ter lugar na mesa, ter lugar para ser, ter lugar para não precisar se explicar. Muitas vezes é um lugar de, eu pelo menos, escuto que às vezes a comunidade tenta chamar muita atenção e às vezes é um chamar atenção para não chamar atenção. É só para, na verdade, ter uma vida mais fluida, sem muitos atropelos, assim, né? E eu vejo que às vezes isso da gente ter um nível de instrução X ou Y, isso até acaba batendo num estereótipo que a gente começa a carregar, vem também dessa busca desse lugar de existir, desse lugar de ser aceito, desse lugar de ser normal. Então, assim, se você é um menino, mas você é um menino que tem um trejeito feminino, mas você é um bom aluno, o ser um bom aluno é um escudo que te protege de outras questões. Então, às vezes, você acaba vivendo com isso e quando você chega na fase adulta, você tem algumas pessoas que conseguiram encaminhar essas dificuldades com esse lugar do não ser ou dessa sexualidade que às vezes não é bem acolhida numa extrapolação, por exemplo, profissional ou coisa do tipo. Então, acho que para além de Brasília tem uma luta aí de ser aceito que eu acho que é importante a gente olhar. E para vocês, meninos, como que é para vocês? Vocês já passaram por alguma coisa assim que seja um exemplo assim disso muito do âmbito acadêmico, né, de representação, às vezes do espaço mesmo falo muito pela Católica porque é uma instituição, né, religiosa, e às vezes parece que aqui não é um lugar que vai receber a gente bem,
ou que vai despertar identificação também. E muito pelo contrário, a gente está enganado. E isso tem aqui, é presente. Como que é para vocês? Como se manifesta? Bom, pelo menos para mim já foi algo que eu já sabia mais ou menos lidar, porque a minha família é católica, eu fui criado na igreja católica, estudei em escola católica e hoje estudo numa universidade católica. E eu sempre fui eu, né? Óbvio que eu tive minha jornada de autoconhecimento, né? E hoje eu também tenho consciência do meu privilégio, né, de estar numa universidade como essa. Óbvio que existem pessoas moradoras do DF e queers que não tiveram a mesma oportunidade que eu vou ter. E eu acho que é muito importante a gente reconhecer isso justamente para a gente entender o papel que a gente atua dentro da universidade, principalmente quando ela é católica, sabe? Porque tem pessoas que, por exemplo, nunca conversei antes, mas já sabiam quem eu era por conta do meu cabelo laranja. Entende? Então eu acho que só pelo fato do cabelo laranja isso já traz um certo tipo de representatividade do diferente dentro da universidade, sabe? E eu acho importante você reconhecer que, infelizmente, hoje, né, tá ouvindo um aumento, né? Você vê mais pessoas queers em universidades católicas, em escolas católicas, só que ainda não é algo comum de se ver, né? E é muito bom você ter consciência do papel que você desempenha, mesmo que você não queira, você acaba desempenhando um papel de representatividade no ambiente universitário, assim. Bom, eu acho assim, eu faço parte tanto do ambiente acadêmico, como estudante, como discente, e da parte administrativa, né? E eu percebo que há uma representatividade, mesmo que ela não seja uma representatividade muito grande, mas há uma representatividade, e isso é muito interessante porque a gente não via isso há um tempo atrás, né? Então a gente percebe que mesmo que, igual você colocou, seja uma instituição católica, mas isso não é um empecilho de nada para ninguém não ser o que realmente não é aqui dentro. Então assim, a gente percebe que as pessoas elas realmente são o que são e levantam mesmo a bandeira, e a instituição não tem nenhum tipo de contraponto com relação a isso, porque acho que vai muito além do que a pessoa realmente do que ela percebe dentro de si, e valorizar isso é importante, né? Então, assim, a gente percebe isso em todo o âmbito da universidade e, infelizmente, não é todo lugar que é assim, a gente sabe disso, porque existem vários tipos de instituições, né? Mas a gente percebe que não há um certo preconceito, assim, por assim dizer, aqui dentro, né? Pelo que eu percebo, né? Posso complementar, Lovi? Só é engraçado porque às vezes as pessoas acham que ser uma universidade católica é impeditivo para algumas coisas, e eu acho que é legal a gente entender o que significa e o propósito, né? O que se propõe, assim. Eu não sou tratado dentro da universidade como gay, como bissexual, como trans. Eu sou tratado como gente. Em qualquer setor que eu chego, do dia da minha contratação à sala de aula, eu sou uma pessoa e eu sou tratado como uma pessoa, como eu vejo todas as pessoas que frequentam o campus sendo tratadas como pessoas, né? Até hoje eu não tratei da minha sexualidade dentro de um ambiente profissional porque não foi pauta daquele ambiente. Simples assim, sabe? E eu acho que isso é muito coerente com os valores cristãos, por exemplo, que a gente vê que é uma universidade confessionalmente construída em cima disso, né? De valores. Eu acho que uma coisa que todos vocês levantaram de alguma forma é essa questão também de que, óbvio, eu não estou trazendo esse ponto de uma maneira negativa necessariamente, mas também a gente ter essa consciência de que a gente não se inibe de passar por algo indelicado. E falando dessas indelicadezas, eu ia comentar que o mês de junho é conhecido mundialmente como o mês do orgulho. Mas 17 de maio é o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Essa é a data em que a homossexualidade foi retirada do catálogo de doenças da Organização Mundial de Saúde. Isso tem só 35 anos, o que é pouco, porque olha nossa história, né, de quem antecedeu. E a gente ainda passa por situações de preconceito. Não necessariamente no âmbito acadêmico, assim, num geral. Vocês poderiam compartilhar alguma situação assim, que vocês passaram, que vocês possam trazer? Eu acho que eu posso começar nessa porque é um fato curioso, que muitas pessoas não imaginam que pessoas não binárias como eu passam por isso, justamente porque é na prática que você percebe o que é ser não binário, sabe?
E uma das coisas que eu passo todos os dias, é ir ao banheiro. O simples fato de ir ao banheiro, porque por mais que eu não me identifique nem como homem, nem como mulher, eu me visto mais voltado para o masculino, né? Porque sempre foi o jeito que eu me senti mais confortável, enfim. Mas eu também não sou feminina bastante para entrar no banheiro feminino e masculino bastante para entrar no banheiro masculino, ou no vagão feminino. Então, quando eu entro no vagão feminino, tem pessoas que me olham mais feio do que um homem no vagão feminino, entende? Ou, tipo assim, ficam meio naquele olhar que, tipo assim, tentando te decifrar de longe, assim, o que é isso? O que Não você entende? é? O que você é? E assim, isso é algo que eu aprendi a lidar com o tempo, sabe? Acaba que hoje ficou mais engraçado do que constrangedor. Óbvio que às vezes eu me sinto um pouco constrangido, sabe? Porque nunca deixa de ser. Mas é algo curioso que diz muito sobre o meu gênero em si, sabe? Tipo, porque diz exatamente o que significa ser não binário, sabe? Você não se encaixar nem em um, nem em outro. Nossa, isso me fez lembrar de que, por exemplo, hoje eu tô até que comportado, mas às vezes eu vi com um short mais curto, ou às vezes eu me sinto confortável em sair com um saião mesmo. E pra mim isso de roupa é uma coisa muito chata, muito careta. Cor também, né? A pessoa associar, rosa é pra esse gênero específico. Gente, isso não existe. E eu sinto que toda vez que eu... E me lembro muito dessa fala de Samuel sobre a feminilidade, masculinidade. Quando eu externalizo feminilidade, que é a gente associar a saia, o vestido, a cor rosa, a um gênero específico, a gente fica suscetível a passar por algo bem delicado. Então, eu imagino como deve ser difícil, porque eu fazendo isso, eu já recebo, às vezes, alguns comentários que são bem cruéis, assim. Por sorte, eu nunca passei por nada indelicado de agressão física, ou mesmo xingamento, assim, mas sempre uma provocação, que é bem, bem chato. E vocês, meninos, como que é pra vocês? Já aconteceu alguma coisa punk? Poderia relatar várias coisas. Mas assim, como eu já tenho 33 anos, então assim, eu passei por uma fase que já era, de certa forma, razoável, bem entre aspas, mas assim, ainda tinha problemas ainda com relação a essas questões. Eu sou nascido no interior, então a minha cidade era pequena, então eu tive muitos problemas na infância, principalmente. No ensino fundamental, já tive vários casos de xingamentos, enfim, coisas bem pesadas, chatas mesmo, de verdade. Mas que, enfim, acho que a gente, quando a gente nasce no ambiente LGBT, a gente meio que nasce e cresce sendo forte, de todas as formas, porque a gente leva muitas coisas assim, muitas coisas que a gente não gostaria que ninguém passasse por isso, né? Então, assim, a gente cresce realmente forte porque a gente aprende a lidar com situações adversas desde criança, né? Então, eu passei por várias, eu não vou elencar nenhuma aqui porque foram tantas que a gente acho que não tem muita relevância. Mas o que eu gostaria de colocar é porque realmente eu tive momentos assim, e hoje em dia a gente ainda percebe, claro, eu percebo olhares, eu percebo comentários, mas acho que já com o passar do tempo a gente se torna uma pessoa mais resolvida, mais certa de si, segura de si mesmo. Hoje em dia eu realmente, literalmente, eu ignoro, não faço questão, não dou muita moral, porque infelizmente a gente ainda tem muito preconceito, a gente tem muita gente que não nos vê da mesma forma que veria uma pessoa hétero, por exemplo, mas acho que a gente tem que lidar com isso no dia a dia. Às vezes é uma coisa mesmo que faz parte, assim, é inerente à nossa existência. Fica tão corriqueiro, infelizmente, porque o mundo é assim, que a gente cria aquela casca, praticamente, de assim, só ignorar e seguir em frente. É uma proteção, né, que a gente desenvolve para dar conta de atravessar. Eu também tenho diferentes exemplos, assim, você perguntou, eu falei, nossa, deixa eu escolher um que seja adequado para a conversa, porque eu nunca sofri nenhum tipo de violência física, mas eu sofri diferentes tipos de violências. Então, às vezes é um comentário, às vezes é uma sensação de não pertencimento, que é horrível. Eu vou dar um exemplo que foi quando eu assumi um cargo de gestão, isso tem quase 10 anos, eu estava numa outra instituição, e aí eu fui chamado na época para ser coordenador de curso, e uma amiga minha, que na época trabalhava na gestão, num outro cargo, ela me chamou num canto e ela falou assim, então, o pessoal
que é da alta gestão aqui, eles te seguem no Instagram. Então não posta foto com seu namorado, porque isso pode pegar mal. E foi uma coisa que eu fui atrás na época de ver, a gente daria para entrar aqui na questão do moralismo e de outras coisas, mas eram fotos, na verdade, com outras pessoas da família, eram fotos como um casal qualquer, mas eram 2 homens. E por mais que aquela pessoa fosse uma pessoa querida, uma pessoa que, na limitação dela, ela tentou me proteger porque ela conhecia um ambiente que era um ambiente hostil, inclusive essa tentativa de proteção, ela é de uma castração que a gente recebe, a gente vai vendo que a gente às vezes não é tão bem-vindo assim, ou que o exercício da nossa sexualidade não é assim tão sutil como a gente imagina que deveria ser, na verdade, né? Te aceitamos, mas se esconda. Não externalize nada. E então isso não é aceitar. Com certeza. Isso que o Tom comentou do banheiro me fez também lembrar que não só na questão do gênero, mas às vezes o banheiro pode ser um ambiente hostil para homens mesmo, homens gays, assim, que às vezes não se sentem confortáveis, às vezes de entrar, muito outros homens, assim, expressando muita masculinidade, às vezes pode parecer algo perigoso, enfim. Eu achei muito interessante você comentar sobre isso, porque, querendo ou não, é você também em um cargo, assim, posso dizer, eu não sei como é que eu posso pontuar isso, não é autoridade, assim, mas é um cargo importante, pode-se dizer, né? É autoridade, e é por isso que é Autoridade. difícil. Aí eu vou usar, assim, os termos chulos que a gente escuta, mas, assim, viado é fresco. Isso é um conceito social que a gente tem. Ou o viado é frouxo. Quando você vê um cargo, por exemplo, de gestão, o que você espera para esse cargo de gestão é uma figura de autoridade. Essa figura, ela está socialmente associada a uma figura masculina. E o gay na sociedade, ele lembra que existe outras coisas para além do masculino. Então isso não é bem-vindo porque isso lembra desses estereótipos que a gente constrói. Então, nesse caso especificamente, o nosso problema é com a mulher, não Com é certeza. nem com o gay. Eu literalmente, eu sinto, acabou de me parafrasear no episódio que a gente fez sobre as mulheres. Eu falei justamente sobre isso, porque é como se a sociedade, no geral, principalmente partindo de homens, eles não gostam de homossexuais por conta que eles externalizam muitas vezes a feminilidade. E é muito fácil a gente não gostar de mulher. O machismo é muito enraizado, é uma coisa às vezes, intrínseca ali, páreo à cultura. Eu queria saber como que é para o Tom e para o Mauro também, porque vocês com toda certeza já devem ter ocupado esse espaço de gestão, de liderança, tanto no mercado de trabalho, como também no âmbito acadêmico. Como que é isso? Então, para mim, eu posso falar um pouco mais da minha carreira como músico, assim, sabe? Porque eu toco guitarra, aprendi sozinho e já toquei em várias bandas, né? Em vários shows de bandas, né? Por conta da minha idade, por conta da minha aparência. E eu tenho uma certa habilidade, já faz um tempo que eu toco, né? Eles ficam, meu Deus, você realmente toca guitarra? E eu fico, sim, toco guitarra, sabe? Tipo, eles ficam, dá pra ver que tem que eles me subestimaram o meu talento, sabe? Só pelo fato de eu não ser um homem, entende? E aí eu sempre fico meio sem reação, eu fico, tipo, era proposta, né? Eu tava lá com a guitarra na mão, né? E isso aconteceu várias vezes, mas também porque, né, eu toco mais o gênero de rock, né, e é um ambiente masculino, né? Então, assim, só o simples fato de eu estar no palco já significava muita coisa, entende? Então, só o fato de eu falar assim, eu toco guitarra já significa muita coisa, sabe? Só ver aquela cara de tipo, meu Deus, como assim, sabe? Enfim, essas coisas acontecem e eu acho mais engraçado do que tudo, né? Aquilo que você falou, né? A gente acaba, depois de um tempo, deixando pra lá, já nem levando tanto pro lado pessoal e tentando mais levar pro lado positivo da vida, assim, entende? E você, Mauro? Bom, eu não tenho um exemplo meu mesmo, sabe? Mas eu tenho um exemplo de um grande amigo meu que ele tem um cargo de gestão e ele é, como o Samuel colocou, tipo assim, você tem um cargo de gestão, não poste fotos que mostrem quem você é de verdade. Então, assim, é muito evidente essa questão, assim, que a gente nunca pode ser a gente mesmo em nenhum local, porque é como se fosse uma ofensa para todo mundo, né? Então, assim, é muito
é muito triste ver essas coisas, porque a gente batalha muito para chegar em algum tipo de cargo, algum tipo de possibilidade profissional, enfim, qualquer que seja o âmbito da sua vida, né? E você ser taxado simplesmente por uma questão de gênero, orientação, ou enfim, qualquer que seja o tipo, né? Você ser taxado por isso é muito ruim. Então, a gente tem muito isso enraizado e a gente percebe em qualquer âmbito mesmo, que existe e que a gente não tem. A gente tenta lutar, mas ainda parece o negócio permanece daquele jeito. Então, é uma construção diária que a gente precisa enfrentar. Levando em consideração tudo aqui que a gente levantou e também todos os dados que eu trouxe, a gente vê que a gente já conquistou muita coisa, mas que ainda falta muito para nossa comunidade LGBTQIAN+ ser respeitada. E seguindo aqui o nosso padrão do programa, o que não pode faltar é o nosso recado. Eu queria pedir para vocês, agora que a gente já está se encaminhando para o nosso final da nossa conversa, para vocês deixarem um recadinho do que a gente pode fazer enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto sociedade, para fomentar um espaço mais inclusivo, mais diverso e mais acolhedor. Eu acho que, quanto a nós, né, que estamos dentro da comunidade, é sempre só... Eu sei que soa meio clichê, mas é a pura verdade, é tentar ser você mesmo, né? Você não se importar com os outros. Óbvio que quando você é LGBT, você acaba criando essa casca de que você acaba, enfim, ouvindo uma coisa e deixando sair pelo outro ouvido, né? Mas infelizmente algumas coisas ficam. E é simplesmente tentar realmente ignorar completamente, porque quando você se sente seguro de si mesmo, tudo fica mais claro, sabe? Você não precisa se rotular em nenhum lugar. Você consegue ver as coisas mais abertamente, o seu ambiente mais abertamente, onde você consegue se encaixar, onde você não é bem-vindo, sabe? Então, quando você começa a se conhecer verdadeiramente, você começa a enxergar quem realmente te quer por perto, os ambientes que você se encaixa e onde que você quer realmente estar. A gente também tem que nos posicionar. Tipo, em vários momentos, acontecimentos que a gente tem ao longo da nossa vida, se a gente não se posicionar como uma pessoa LGBT, como uma pessoa que defende e está do lado dessa causa, a gente não vai conseguir construir mais nada além do que a gente já tem. Ou então a gente vai acabar perdendo o que a gente já tem, né? Então, assim, o mais importante é a gente não só ser a gente mesmo, porque a gente tem que ser a gente mesmo, mas a gente tem que se posicionar nos ambientes que a gente é a gente mesmo e mostrar que a gente tem orgulho dessa causa, que a gente está ali, a gente está disposto a enfrentar qualquer tipo de situação para defender toda a comunidade, né? Então, acho que a gente precisa muito ter esse tipo de firmeza, porque às vezes as pessoas brincam, entre aspas, brincam não é a palavra adequada, mas tipo, zoam da gente, porque a gente muitas vezes baixa a cabeça, né? Então, assim, a gente precisa se posicionar como comunidade para conseguir conquistar mais coisas para todos nós. Eu vejo que a sexualidade, ela só é uma coisa grande na nossa vida quando ela é um problema. Uma vez que a gente entende e resolve isso na nossa vida, ela passa a ser um pedaço relativamente pequeno, na verdade, do nosso dia a dia, porque a dinâmica de vida que a gente tem para fazer é muita coisa e a sexualidade, ela está sendo ali manifestada e exercida numa fração pequena dos nossos dias, das nossas semanas. Então, acho que o recado maior é esse, é a gente acreditar que a gente nasce bem, a gente nasce bom do jeito que a gente nasce, e no dia que a gente se enxerga com conforto, a gente vai ver que algumas coisas que assustam muito porque parecem muito grandes, não são tão grandes assim. Então, o recado é para a gente ter muita coragem e amor próprio, que vale a pena. Como eu também faço parte da comunidade, eu também queria deixar um recado, que é você se cercar de pessoas que também são do mesmo, que também te representam. Não só isso, mas para além da sua identidade, pessoas, mulheres lésbicas, pessoas trans, às vezes algo que pode parecer tão complexo e tão difícil como realmente fica corriqueiro, pra gente, você vê que é tão normal quanto. Não tem nem isso de pautar, é normal, é diferente. É tudo normal, é tudo... É natural, simplesmente natural. E eu acho que, inclusive, estar cercado dessas pessoas também me fizeram eu me curar, eu me aceitar
muito desses processos e também entender, tipo, o meu exterior, o que eu sou. E agora a gente encerra mais um videocast com vozes diversas. Eu convido todos vocês a ficarem de olho nas redes sociais da UCB e, o mais importante, o seu comentário. Diga aí pra gente o que vocês acharam. A gente fica por aqui. Tchauzinho! Tchau, tchau. Tchau, gente.